Capítulo 2. Na manhã seguinte, Lene estava deitada na cama, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado, imaginando cogumelos surgindo embaixo de sua janela, os chapéus bulbosos e venenosos abrindo caminho através da lama, brilhando de maneira tentadora. Ela tinha ficado acordada até bem depois da meia-noite, lendo sobre a vasta paisagem do Alasca, que a cativara de um jeito inesperado. Ao que parecia, a última fronteira era como seu pai, maior que a vida, expansiva, um pouco perigosa. Ela ouviu uma melodia transitorizada e metalizada. Hooked on a Feeling. Afastou as cobertas e saiu da cama. Na cozinha, encontrou a mãe parada diante do fogão fumando um cigarro. Ela parecia etérea à luz da lâmpada, com o cabelo louro, repicado, ainda despenteado, o rosto encoberto pela fumaça cinza azulada. Usava uma regata branca que tinha sido lavada tantas vezes que estava folgada em seu corpo magro, e uma calcinha rosa-choque com um elástico de cintura frouxo. Uma pequena marca roxa na base de seu pescoço era estranhamente bonita, quase uma estrela, realçando a delicadeza de seus traços. Você devia estar dormindo, disse a mãe. É cedo ainda. Lene se aproximou dela e apoiou a cabeça em seu ombro. A pele da mãe cheirava rosas e cigarro. Nós não dormimos, disse Lene. Nós não dormimos, era o que a mãe sempre dizia. Você e eu. A conexão entre elas era uma constante, um conforto, como se a similaridade reforçasse seu amor. Sem dúvida, era verdade que a mãe tinha problemas para dormir desde que o pai voltara para casa. Sempre que Lene acordava no meio da noite, via a mãe vagueando pela casa com seu hobby diáfano aberto. No escuro, costumava falar sozinha, sussurrando coisas que Lene nunca conseguia entender direito. Nós vamos mesmo? Perguntou Lene. A mãe olhou fixamente para o café sendo filtrado e se acumulando no pequeno recipiente de vidro no alto do bule de metal. Acho que sim. Quando? Você conhece seu pai, em breve. Será que consigo terminar o ano letivo? A mãe deu de ombros. Onde ele está? Ele saiu antes do amanhecer para vender a coleção de moedas que herdou do pai. A mãe se serviu de café e tomou um gole. Em seguida, botou a caneca sobre a bancada de fórmica. Alasca. Meu Deus! Por que não Sibéria? Ela deu um trago demorado no cigarro e soltou a fumaça. Eu preciso de uma amiga com quem conversar. Eu sou sua amiga. Você tem 13 anos. Eu tenho 30. Eu deveria ser sua mãe. Preciso me lembrar disso. Lene ouviu o desespero na voz da mãe e isso a assustou. Sabia como tudo era frágil. Sua família, seus pais. Uma coisa que todo filho de prisioneiro de guerra sabia era a facilidade com que as pessoas podiam ser destruídas. Lene ainda usava o bracelete reluzente de prisioneiro de guerra, em homenagem a um capitão que não voltara para sua família. Ele precisa de uma chance, um novo começo. Todos nós precisamos. Talvez o Alasca seja a solução. Como foi o Oregon e Snohomish, os pacotes de semente que ia nos deixar ricos. E não se esqueça do ano em que ele achou que conseguiria fazer fortuna com máquinas de pinball. Podemos pelo menos esperar o fim do ano letivo? A mãe suspirou. Acho que não. Agora vá se vestir para ir à escola. Hoje não tem aula. A mãe ficou em silêncio por um bom tempo e em seguida disse baixinho. Você se lembra do vestido azul que seu pai comprou para você de aniversário? Lembro. Vista-o. Por quê? Ande logo. Vá se vestir agora. Você e eu temos coisas a fazer hoje. Embora estivesse irritada e confusa, Lene fez o que lhe mandaram. Sempre fazia o que lhe mandavam. E isso tornava a vida mais fácil. Ela foi até o quarto e procurou em seu armário até encontrar o vestido. Você fica linda como uma pintura nele, ruiva. Só que ela não ficava. Ela sabia exatamente o que parecia.
Uma garota de 13 anos, alta, magra e sem peitos, em um vestido fora de moda que mostrava suas coxas finas e fazia seus joelhos parecerem maçanetas. Uma garota que devia estar prestes a se transformar em mulher, mas era óbvio que não estava. Tinha quase certeza de que era a única garota da sua série que ainda não havia menstruado e nem tinha peitos. Ela voltou para a cozinha vazia, que cheirava a café e fumaça de cigarro. Jogou-se em uma cadeira e abriu o chamado selvagem. A mãe demorou 1 hora para sair do quarto. Lene quase não a reconheceu. Ela havia penteado o cabelo louro para trás e o prendido em um pequeno coque. Usava um vestido verde abacate justo, cinturado e de botões, que cobria do pescoço até os pulsos e ia até os joelhos, em meias finas com sapatos de salto. Minha nossa! Eu sei, disse a mãe acendendo um cigarro. Pareço uma organizadora de venda de bolos da Associação de Pais e Professores. A sombra azul que usava tinha um pouco de brilho. Ela colou os cílios postiços com a mão, não muito firme, e seu delineador estava mais grosso que o de costume. Esses são os únicos sapatos? Lene olhou para os sapatos Earth em forma de espátula, que deixavam os dedos um pouco acima do nível do calcanhar. Ela havia implorado por esses sapatos depois que Joanne Belkowitz ganhara um par e todos na sala tinham ficado babando. Tenho meu tênis vermelho, mas o cardaço arrebentou ontem. Ah, está bem, não importa, vamos. Lene saiu de casa atrás da mãe. As duas se acomodaram nos bancos vermelhos rasgados do seu Mustang amassado e mal pintado. O porta-malas era mantido fechado por cordas elásticas amarelas. A mãe baixou o quebra-sol e verificou a maquiagem no espelho. Lene estava convencida de que a chave não ligaria a ignição se a mãe não se olhasse no espelho e acendesse um cigarro. Ela retocou o batom, comprimiu os lábios e usou a pontinha do punho do vestido para limpar uma imperfeição invisível. Quando, enfim, ficou satisfeita, fechou o quebra-sol e ligou o motor. O rádio ganhou vida, berrando Midnight at the Oasis. Sabia que há 100 maneiras de morrer no Alasca? Perguntou Lane. Você pode cair de uma montanha, ou o gelo fino rachar, ou pode congelar, ou morrer de fome. Você pode até ser devorada. Seu pai não devia ter lhe dado aquele livro. A mãe ligou o toca-fitas e a voz de Carole King soou. I feel the earth move. Cora começou a cantar e Lane se juntou a ela. Por maravilhosos 5 minutos, elas fizeram algo comum, seguindo pela I-5 na direção do centro de Seattle. A mãe trocando de faixa sempre que um carro surgia na sua frente, com um cigarro entre os 2 dedos da mão que segurava o volante. 2 quadras depois, a mãe estacionou em frente ao banco, verificou a maquiagem outra vez e disse antes de sair do carro: fique aqui. Lane se inclinou e trancou a porta. Observou a mãe andar até a porta da frente. Na verdade, ela não parecia andar, mas deslizar, com os quadris se movendo delicadamente de um lado para o outro. Era uma mulher bonita e sabia disso. Era outro motivo para os quais brigavam, por causa do jeito como os homens olhavam para ela. Ele morria de ódio, mas Lane sabia que a mãe gostava da atenção, embora ela tomasse o cuidado de nunca admitir. 15 minutos mais tarde, quando a mãe saiu do banco, não estava deslizando, marchava com os punhos cerrados, parecia furiosa. Seu maxilar delicado estava trincado com força. Filho da puta, disse ela enquanto entrava no carro. Repetiu o xingamento quando bateu à porta. O que foi? Perguntou Lane. Seu pai raspou nossa poupança e eles não vão me dar um cartão de crédito a menos que seu pai ou o meu se responsabilizem. Ela acendeu um cigarro. Pelo amor de Deus, estamos em 1974. Eu tenho um emprego, ganho dinheiro e uma mulher não pode ter um cartão de crédito sem assinatura de um homem. O mundo é dos homens, filhota. Ela ligou o carro, desceu a rua até o fim e pegou a autoestrada. Lane tinha dificuldade para permanecer no banco
com todas as mudanças de faixa. Deslizava de um lado para o outro. Estava tão concentrada em se manter firme que levou alguns quilômetros para perceber que haviam passado pelas colinas do centro de Seattle e agora seguiam por uma vizinhança tranquila e arborizada de casas suntuosas. Minha nossa, disse Lene baixinho. Lene não passava por ali havia anos, tantos que ela quase nem lembrava mais. As casas da rua emanavam privilégio. Havia Cadillac, Tornados e Lincolns, novinhos estacionados nas estradas de garagem cimentadas. A mãe estacionou em frente a uma casa grande e rústica, de pedra cinza, com janelas cujas grades formavam losangos. Ficava no alto de uma pequena elevação, em uma área de grama bem cuidada, cercada por todos os lados por canteiros de flores meticulosamente conservados. A caixa de correio dizia: Goliher. Uau! Faz anos que a gente não vem aqui, falou Lene. Eu sei. Fique aqui. De jeito nenhum. Outra garota desapareceu este mês. Não vou ficar aqui fora sozinha. Venha cá, disse a mãe pegando uma escova e 2 fitas rosa em sua bolsa. Ela puxou Lene para perto e investiu contra o seu longo cabelo ruivo, acobreado, como se os fios a tivessem ofendido. Ai, ai, gemeu Lene, quando a mãe fez Marias Chiquinhas que se projetavam da cabeça em arcos como esguichos. Você hoje vai apenas escutar, Lenora, mandou a mãe amarrando fitas na extremidade de cada Maria Chiquinha. Estou velha demais para Maria Chiquinha, reclamou a Lene. Escutar, repetiu a mãe. Traga seu livro, fique sentada em silêncio e deixe que os adultos conversem. Ela abriu a porta e saiu do carro. Lene apressou-se para encontrá-la na calçada. A mãe pegou a mão de Lene e a puxou pela entrada de carros bordejada de cercas vivas e esculpidas, e seguiu até uma grande porta de madeira. Olhou para Lene e murmurou: Seja o que Deus quiser. Então tocou a campainha, que emitiu um som metálico grave, como os sinos de igreja, e em seguida ouviram o som de passos abafados. Momentos depois, a avó de Lene abriu a porta. Com um vestido cor de berinjela, um cinto fino na cintura e 3 fieiras de pérolas no pescoço, ela parecia pronta para almoçar com o governador. Seu cabelo castanho estava enrolado e lustroso como um daqueles pães natalinos, e seus olhos pesadamente maquiados se arregalaram. Caroline! Sussurrou, dando um passo à frente e abrindo os braços. Papai está? Perguntou a mãe. A avó recuou e deixou os braços caírem junto ao corpo. Ele está no tribunal hoje. A mãe assentiu. Podemos entrar? Lene viu como a pergunta incomodou a sua avó. Rugas surgiram em ondas por sua testa pálida e empoada. É claro. E, Lenora, que bom vê-la outra vez. A avó recuou para as sombras. Elas percorreram um hall, além do qual havia salas, portas e uma escadaria que subia em curva até um segundo andar escuro. A casa cheirava a limão e flores. Elas conduziu a uma varanda fechada nos fundos com janelas curvas de vidro, portas de vidro gigantes e plantas por toda a parte. Os móveis eram todos de vime branco. Lene se acomodou numa cadeira a uma mesinha de frente para o jardim externo. Senti muita falta de vocês duas, disse a avó. Então, como se comovida por essa confissão, ela se virou e saiu, voltando pouco depois com um livro. Eu me lembro de como você adorava ler. Nossa, mesmo aos 2 anos você tinha sempre um livro nas mãos. Comprei este para você há algum tempo, mas eu não sabia para onde mandá-lo. Ela também tem cabelo ruivo. Lene se sentou e pegou o livro, que já havia lido tantas vezes que sabia passagens inteiras de cor. Pipi e Meia Longa. Um livro para meninas muito mais novas. Ela já passara disso havia muito tempo. Obrigada, senhora. Pode me chamar de vovó, por favor, disse ela baixinho. Havia algo saudoso em sua voz. Então ela voltou a atenção para a mãe de Lene. A avó mostrou a coroa com uma mesa de ferro branca perto de uma das janelas.
Em uma gaiola dourada ali perto, duas aves brancas arrulhavam uma para a outra. Lene pensou que deviam ser tristes, já que não podiam voar. Estou surpresa por você ter me deixado entrar, disse a mãe enquanto se sentava. Não seja impertinente, Caroline. Você é sempre bem-vinda. Seu pai e eu amamos você. Mas vocês não receberiam meu marido. Ele pôs você contra nós. E contra todos os seus amigos, aliás. E queria você só para ele. Eu não quero falar sobre tudo isso outra vez. Estamos nos mudando para o Alasca. A avó se sentou. Pelo amor de Deus. Annette herdou uma casa e um pedaço de terra. Vamos plantar nossa própria horta, caçar nossa carne e viver de acordo com nossas próprias regras. Seremos puros pioneiros. Pare. Não consigo ouvir esse absurdo. Você vai segui-lo até o fim do mundo, onde ninguém vai poder socorrê-la. Seu pai e eu tentamos muito protegê-la de seus erros, mas você se recusa a ser ajudada, não é? Você acha que a vida é algum tipo de jogo. Fica se mudando de um lado para o outro. Chega, disse a mãe de modo brusco. Ela se inclinou para a frente. Você sabe como foi difícil para mim vir aqui? Um silêncio seguiu essas palavras, interrompido apenas pelo arrulho de uma ave. Parecia que um vento frio tinha passado. Lene podia jurar que as cortinas transparentes tinham se movido, mas não havia janelas abertas. Lene tentou imaginar a mãe naquele mundo fechado e conservador, mas não conseguiu. Parecia impossível transpor o abismo entre a garota que a mãe tinha sido criada para ser e a mulher que havia se tornado. Lene se perguntou se todos aqueles protestos dos quais ela e a mãe tinham participado enquanto o pai estava ausente, contra a energia nuclear, a guerra e todos aqueles seminários de treinamento Earhart e as diferentes religiões que a mãe experimentara eram apenas seu jeito de protestar contra a mulher que fora criada para ser. Não faça algo tão louco e perigoso, Caroline. Deixe-o, venha para casa, fique em segurança. Eu o amo, mãe. Você não consegue entender isso? Cora, disse a avó baixinho, escute-me, por favor. Você sabe que ele é perigoso. Nós vamos para o Alasca, interrompeu a mãe com firmeza. Eu vim me despedir e... A voz dela sumiu. Você vai nos ajudar ou não? Por um longo momento, a avó não falou nada, apenas cruzou e descruzou os braços. De quanto você precisa dessa vez? Perguntou por fim. No caminho de volta para casa, a mãe fumou um cigarro atrás do outro. O volume do rádio estava tão alto que era impossível conversar. Mas, na verdade, tudo bem, porque, embora Lene tivesse uma série de perguntas, não sabia por onde começar. E nesse dia vislumbrara um mundo sob a superfície do seu. A mãe nunca contara a Lene muita coisa sobre a sua vida antes do casamento. Ela e o pai haviam fugido juntos, uma bela e romântica história de amor que supera todas as adversidades. A mãe largara o ensino médio e, entre aspas, vivera de amor. Era assim que sempre descrevia o conto de fadas. Agora Lene tinha idade suficiente para saber que, como todos os contos de fadas, um deles era cheio de espinhos, lugares obscuros, sonhos abandonados e fugas. Cora obviamente estava com raiva de sua mãe, mas ainda assim a procurara e nem precisou pedir para receber o dinheiro. Lene não conseguia entender, mas aquilo a perturbou. Como mãe e filha podiam se afastar tanto? A mãe virou na estrada de carros de sua casa e desligou o motor. O rádio se calou, deixando-as imersas no silêncio. Não vamos contar a seu pai que eu peguei o dinheiro com sua avó, avisou. Ele é um homem orgulhoso. Mas isso não é uma discussão, Lene. Você não vai contar ao seu pai. A mãe abriu a porta do carro, saiu e abateu. Confusa pela ordem inesperada, Lene seguiu a mãe pela grama molhada do jardim, passando pelas moitas de zimbro do tamanho de um carro que se emaranhavam desordenadamente até a porta de entrada. Dentro de casa, o pai estava sentado à mesa da cozinha com mapas e livros espalhados à sua frente. Bebia Coca-Cola de uma garrafa. Quando elas entraram,
Ergueu os olhos e abriu um largo sorriso. Desenhei essa rota. Vamos seguir pela Colômbia Britânica e pelo território do Yukon. São quase 4.000 quilômetros. Marquem suas agendas, moças. Em 4 dias começa a nossa nova vida. Mas a escola não acabou, disse Lene. Quem liga para a escola? Isto aqui é educação de verdade, Lene, disse o pai, e então olhou para a mãe. Vendi meu GTO, minha coleção de moedas e meu violão. Temos um pouco de dinheiro, vamos trocar seu Mustang por uma Kombi. Mas um pouco mais de dinheiro cairia bem. Lene olhou para o lado e captou o olhar da mãe. Não conte a ele. Aquilo não parecia certo. Mentir não era sempre errado? E uma omissão como essa era obviamente uma mentira. Mesmo assim, Lene ficou em silêncio. Ela nunca considerava desafiar a mãe. Em todo esse enorme mundo, e com o fantasma de sua mudança para o Alasca, ele havia triplicado de tamanho. A mãe era a única coisa que Lene tinha de verdade.